Lição Jovens, segundo trimestre de 2026. Lição 2, 12 de abril de 2026. A falácia do materialismo histórico. Texto principal. Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10, 5. Resumo da lição. A resposta bíblica está na fidelidade ao Evangelho, que promove transformação genuína pela graça de Deus, não por revolução ideológica. Leitura semanal. Segunda, Gênesis 1, 26, 27. Criados com dignidade e propósito. Terça, Salmos 33, 10, 11. Deus governa a história. Quarta, Daniel 2, 20 e 21. Deus remove reis e estabelece reis. Quinta, João 18, 36. O meu reino não é deste mundo. Sexta, Atos 17, 26 e 27. A história humana tem direção e propósito divinos. Sábado, 1 Coríntios 2, 14. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Texto bíblico da lição. Provérbios 30, versos 7 ao 9. 1 Timóteo 6, do 6 ao 9. Duas coisas te pedi. Não mas negues, antes que morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada. Para que, porventura, de farto de não negue e diga quem é o Senhor. Ou que, empobrecendo, venha a furtar e lance mão do nome de Deus. Timóteo 6. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, e em laço, e em muita concupiscência loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Introdução. Nesta lição, estudaremos a respeito de uma teoria muito influente no mundo moderno, o materialismo histórico, proposto por Karl Marx. Provavelmente você já ouviu falar dessa ideia que busca interpretar toda a história da humanidade com base nas relações materiais, principalmente as economias e de produção, e nos conflitos entre classes sociais. Neste caso, a história é, antes de tudo, a história da produção material, ou seja, a história das formas como os seres humanos produzem para satisfazer suas necessidades. Essa visão entra em conflito com a fé cristã, porque exclui qualquer referência à dimensão espiritual, à revelação divina ou à providência de Deus, e defende que são estruturas econômicas que moldam a sociedade e comportamento humano. Para o cristão, essa perspectiva representa uma distorção da realidade criada e sustentada por Deus, e precisa ser refutada à luz das Escrituras. Tópico 1. Fundamentos do materialismo histórico. Subponto 1. Luta de classes.
No centro da teoria marxista está a ideia de que a história é, essencialmente, a história da luta entre classes. Opressores e oprimidos, segundo essa visão, as estruturas sociais, políticas e culturais existem para manter a dominação de uma classe sobre a outra, o que supostamente justifica a necessidade de uma revolução que inverta essas posições. A história, portanto, seria apenas um ciclo de conflitos materiais. A cosmovisão cristã, porém, enxerga a história sobre outra ótica. O ser humano criado por Deus caiu pelo pecado e necessita de redenção por meio de Cristo. A luta real não é entre classes sociais ou entre carne e sangue, mas, espiritualmente falando, sabemos que a luta é entre a verdade e o engano, entre a luz e as trevas, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O foco exclusivo no conflito de classes obscurece a necessidade de regeneração e reconciliação com Deus, tornando a redenção social mais importante que a salvação eterna. Tenha cuidado para não enxergar o mundo apenas com lentes sociais ou políticas. A verdadeira transformação começa no coração daquele que se rende ao senhorio de Jesus Cristo. Sem um novo nascimento, não há nova sociedade. O inimigo busca cegar o nosso entendimento para que não percebamos que o verdadeiro problema do mundo não é econômico, mas espiritual, porque a raiz da injustiça é o pecado. Subponto 2. Materialismo dialético. O materialismo dialético propõe que todas as mudanças sociais ocorrem como resultado de contradições internas nos sistemas materiais, sem qualquer interferência externa ou divina. Essa teoria nega a possibilidade de intervenção divina e a realidade de princípios morais imutáveis, substituindo-os por um relativismo histórico que legitima qualquer ação em nome da evolução social. Para nós cristãos, isso é inaceitável, pois a história é dirigida por um Deus soberano, que estabelece limites morais e julgações humanas com justiça. A dialética marxista foca no materialismo, sem a necessidade de uma intervenção divina. É, portanto, incompatível com a doutrina bíblica da providência, ao qual prega que Deus dirige a história segundo seus propósitos e sustenta todas as coisas. Saiba que nada foge do controle do Senhor. Subponto 3. Visão ateísta. O materialismo histórico parte de uma base ateísta declarada. Marx dizia que a religião é o ópio do povo, ou seja, uma ilusão criada para manter os pobres subjugados e satisfeitos com sua condição. Assim, Deus é tratado como uma invenção humana, e a fé cristã é vista como um obstáculo ao processo social. Tal visão não é apenas anticristã, mas explicitamente hostil à revelação bíblica. Esse ateísmo ideológico é hostil à fé cristã, pois despreza o testemunho das Escrituras, que ensina que Deus é o Criador, sustentador e o Senhor da história. Nunca se envergonhe de sua fé. A nossa esperança não está em revoluções humanas, mas na cruz de Cristo, que nos salvou e nos deu uma nova vida. Ponto 2. Visão bíblica da história e do ser humano. Subponto 1. Soberania de Deus. A narrativa bíblica afirma com clareza que Deus é soberano entre todas as nações, povos e tempos. Em Atos 17:26, Paulo declara que Deus estabeleceu os tempos previamente ordenados e os limites da habitação dos homens. Isso significa que a história não é resultado do acaso, nem de forças impessoais, mas está sob a direção sábia e justa do Senhor. Ele levanta reis e os abate, tudo conforme seus desígnios eternos. Essa soberania contrasta diretamente com o determinismo econômico do materialismo histórico, que prega o envolvimento divino, que nega o envolvimento divino, e interpreta os eventos com base apenas nas estruturas sociais. O cristão, no entanto, crê que Deus está ativamente presente no mundo, conduzindo a história rumo à consumação em Cristo. O que para o materialismo é luta cega,
para o cristão é plano divino. Creia que Deus não está distante, pelo contrário, ele intervém e dirige todas as coisas com propósito. A história do mundo caminha para um desfecho glorioso, a volta de Cristo e o estabelecimento do seu reino eterno. Subponto 2. Dignidade e livre-arbítrio. Segundo Gênesis 1, 26 e 27, o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Isso lhe confere dignidade, responsabilidade moral e capacidade de escolha. Cada pessoa possui valor intrínseco, independentemente de sua posição econômica ou classe social. O livre-arbítrio é a parte dessa dignidade e permite ao homem escolher entre o bem e o mal, entre a obediência a Deus ou a rebelião contra ele. Essa visão é incompatível com o materialismo histórico, que trata o ser humano como produto das escrituras materiais e econômicas. Ele não é livre, mas condicionado. Tal ideia elimina a responsabilidade pessoal e abre caminho para justificativas ideológicas para o pecado e a violência, como se o mal não fosse fruto de um coração corrompido, mas apenas resultado de opressões externas. Subponto 3. Solidariedade cristã. A resposta bíblica à injustiça não é a luta armada nem a revolução violenta, mas o amor ao próximo. A compaixão e a justiça, segundo os padrões do reino de Deus, Jesus ensinou que devemos amar até os inimigos e que o maior é aquele que serve. A igreja primitiva vivia a solidariedade cristã de forma prática, compartilhando recursos e cuidando dos necessitados, sem depender de imposição estatal ou de alguma ideologia. Essa solidariedade nasce como resultado da regeneração e do novo nascimento, e não de estruturas sociais, diferente das ideologias que tentam impor a igualdade por meio da coerção. O Evangelho transforma corações para agir com generosidade e justiça. A justiça bíblica é fruto da graça, e não da luta de classes. Ela busca reconciliação, não revanche. O mundo precisa ver o amor de Deus em ação através de nós. Que a nossa justiça venha do coração, regenerado, transformado pelo Espírito Santo, e não por imposição ideológica. Ponto 3. Consequências práticas e espirituais dessa teoria. Subponto 1. Perseguição religiosa. A história moderna oferece inúmeros exemplos do perigo do materialismo histórico, quando aplicado ao governo. Em países onde o marxismo virou governo, a fé cristã foi tratada como inimiga do Estado. Nesses locais, igrejas foram fechadas, líderes foram presos ou mortos, e a Bíblia foi proibida em muitos contextos. Esses regimes tratam a fé cristã como ameaça ao Estado, justamente porque ela prega uma autoridade superior à ideologia do partido. O cristão, que se recusa a adorar o Estado ou abraçar o ateísmo oficial, torna-se alvo da perseguição. O testemunho da igreja em meio a esse sofrimento, no entanto, continua sendo um dos maiores sinais do poder e da verdade do Evangelho. Subponto 2. Fracasso utópico. O materialismo histórico promete uma sociedade utópica, sem classes, sem desigualdade e com justiça plena. Contudo, a experiência mostra que eles falharam nessas promessas, causando sofrimento e injustiça, resultando em governos autoritários, concentração de poder, pobreza generalizada e perda de liberdades fundamentais. A utopia prometida se tornou um pesadelo para milhões. Isso acontece porque as raízes da injustiça não estão apenas nas estruturas econômicas, mas no coração humano. Ao ignorar o pecado original e confiar na bondade natural do homem, essas ideologias constroem sistemas instáveis e perigosos. O Evangelho, ao reconhecer o pecado e oferecer redenção, oferece uma esperança mais realista e duradoura. Só o Evangelho de Jesus pode verdadeiramente transformar. Subponto 3. Testemunho da Igreja. O mundo está em crise, mas a Igreja continua sendo sal da terra e luz do mundo. Em contraste com os sistemas que falharam, a igreja permanece como um farol em meio à escuridão. Mesmo perseguida, ela continua firme, proclamando a verdade e vivendo a fé com coragem. O poder da igreja não está nas armas humanas e nem no domínio político, mas na cruz de Cristo, que salva, transforma e liberta.
A igreja testemunha que a verdadeira justiça é um fruto da reconciliação com Deus, não de imposições humanas. Ela ensina que a paz começa no coração regenerado e que o amor ao próximo é mais eficaz do que o ódio de classes. O testemunho cristão, portanto, é um desafio de todas as ideologias que prometem salvação sem Deus. Você faz parte da igreja do Deus vivo. Por isso, viva com ousadia. Ame com verdade e proclame o evangelho com coragem. Conclusão. Aprendemos que o materialismo histórico reduz erroneamente a realidade às questões materiais e conflitos humanos, negando a existência e a ação de Deus, bem como a existência de valores eternos. A fé cristã, por outro lado, afirma que o Senhor governa todas as coisas e orienta o curso da história. Dessa forma, somos chamados a viver a verdadeira justiça e solidariedade da Igreja, como fruto do Evangelho, mantendo vigilância e fidelidade à palavra de Deus, independentemente das teorias materialistas humanas. Essa foi mais uma leitura da lição bíblica da classe dos jovens. Se você gostou, deixe o seu like e compartilhe com quem precisa aprender e ouvir a palavra do Senhor.